A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Carlos. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que te diz respeito. Iniciamos mais um dia da campanha de 100 dias na presença de Deus. Um tempo separado, um tempo santo, um tempo de busca, de entrega e de transformação. E antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor, vamos meditar na poderosa palavra do Senhor. No Salmo 91, uma declaração de proteção, cuidado, livramento e salvação para todos aqueles que confiam no Deus Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Depois de meditar nesta palavra viva, poderosa e verdadeira, nós entramos agora em oração, reconhecendo que tudo começa e termina em Ti. Nós nos colocamos na Tua presença com humildade, com reverência e com fé, sabendo que o Senhor está aqui, ouvindo cada palavra, sondando cada coração e conhecendo cada necessidade. Não estamos falando ao vento. Estamos falando com o Deus que criou os céus e a terra, com o Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma histórias. Pai, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que Ele é o Filho do Deus vivo, o único Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos de toda culpa, apaga toda condenação, quebra toda corrente espiritual que ainda tenta nos prender ao passado. Nós recebemos agora a salvação que vem do céu, recebemos a graça, recebemos a vida eterna e declaramos que pertencemos ao Senhor. Nós entregamos diante de Ti nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nossos projetos e nossos sonhos. Onde existe medo, que venha a confiança. Onde existe angústia, que venha a paz. Onde existe confusão, que venha a Tua direção. Nós escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Mesmo quando o cenário é difícil, mesmo quando as notícias não são boas, nós escolhemos confiar no Senhor. Pai, visita agora o interior de cada coração que participa desta campanha. Cura feridas profundas, feridas que o tempo não conseguiu curar, feridas causadas por palavras duras, por rejeições, por perdas e por decepções. Toca na mente cansada, no coração aflito, na alma sobrecarregada. Que toda ansiedade seja dissolvida agora pela Tua paz. Que toda tristeza profunda
seja substituída pela alegria do Espírito Santo. Nós entregamos diante de Ti nossas preocupações financeiras, nossas lutas diárias, nossas incertezas quanto ao amanhã. Nós declaramos que o Senhor é o nosso provedor, que nada nos faltará, que portas serão abertas no tempo certo e da maneira certa. Ensina-nos a esperar sem murmurar, a confiar sem duvidar e a permanecer firmes, mesmo quando tudo parece silencioso. Restaura, Senhor, aquilo que foi quebrado. Restaura relacionamentos, restaura casamentos, restaura a fé que se enfraqueceu. Sopra vida nova sobre sonhos antigos que foram deixados de lado. Reacende a chama da esperança. Levanta aqueles que caíram. Fortalece os que estão fracos e renova os que estão cansados. Nós consagramos este dia da campanha ao Senhor. Consagramos nossas palavras, nossos pensamentos e nossas atitudes. Que a nossa vida seja um altar vivo diante de Ti, que andemos na Tua presença não apenas nesta campanha, mas todos os dias das nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos ensine e nos guarde até o fim. Nós descansamos na Tua fidelidade. Nós confiamos no Teu cuidado. Nós esperamos nas Tuas promessas. Pai querido, nós permanecemos na Tua presença, porque sabemos que é aqui que a nossa alma encontra descanso verdadeiro. Não queremos sair apressados. Não queremos apenas cumprir um ritual. Queremos permanecer, queremos ouvir, queremos sentir o Teu toque suave. Queremos ser envolvidos pelo Teu Espírito. Enquanto o tempo passa, nós silenciamos o barulho de dentro e de fora e escolhemos prestar atenção somente na Tua voz. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Tu conheces o nome, a história, as lutas secretas, as lágrimas derramadas em silêncio, as noites mal dormidas, os pedidos que nunca foram feitos em voz alta. Nada está escondido dos Teus olhos. Por isso, nós confiamos, porque sabemos que o Senhor não trabalha com superficialidade. O Senhor vai à raiz. O Senhor toca onde ninguém mais consegue tocar. Visita agora, Pai, aqueles que estão cansados de lutar sozinhos. Aqueles que estão sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Aqueles que perderam a esperança em pessoas, em situações, até em si mesmos. Sopra vida nova, sopra ânimo, sopra força, que o desânimo não encontre espaço para permanecer. Que toda opressão seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos que nenhuma palavra contrária lançada contra nós terá força para nos destruir. Cancelamos toda sentença de derrota, todo rótulo negativo, toda mentira que tentou se instalar na mente. Nós escolhemos acreditar na Tua verdade, e a Tua verdade nos liberta. Somos filhos, somos amados, somos guardados, somos sustentados pelo Senhor. Pai, alcança agora as famílias representadas nesta campanha. Onde há divisão, traz reconciliação. Onde há silêncio doloroso, traz diálogo e entendimento. Onde há brigas constantes, traz mansidão e sabedoria. Onde há afastamento, traz reaproximação. Que os lares sejam lugares de paz, de respeito e da Tua presença manifesta. Olha também, Senhor, para aqueles que enfrentam enfermidades no corpo. Tu és o Deus que cura. Tu tens poder para restaurar células, fortalecer órgãos, equilibrar sistemas e trazer vida onde havia fraqueza. Nós declaramos cura sobre cada corpo agora. Não pela força humana, mas pelo Teu poder sobrenatural. Que a saúde seja restaurada, que a dor seja aliviada e que a esperança seja renovada. Pai, visita também a área emocional. Quantos corações feridos, quantas emoções desorganizadas, quantos traumas ainda vivos dentro da memória. Toca com carinho, toca com cuidado, toca com amor. Que o Teu Espírito Santo traga ordem onde havia confusão, descanso onde havia agitação e segurança
onde havia medo. Nós colocamos diante de Ti o futuro, Senhor. Aquilo que ainda não sabemos como será. Aquilo que nos preocupa. Aquilo que nos causa insegurança. Nós escolhemos confiar que o Senhor vai à frente, abrindo caminhos no deserto, fazendo rios em lugares secos, preparando respostas antes mesmo da pergunta existir. O amanhã não nos assusta, porque o Senhor já está lá. Ensina-nos, Pai, a viver um dia de cada vez, confiando que o pão de hoje virá, que a força de hoje será suficiente e que a graça de hoje nos sustentará. Livra-nos da ansiedade excessiva, da pressa que rouba a paz e da comparação que rouba a alegria. Que o nosso coração esteja firmado em Ti. Nós nos rendemos completamente, rendemos o controle, rendemos as tentativas frustradas de resolver tudo sozinhos, rendemos o orgulho e a autossuficiência. Declaramos que dependemos do Senhor em tudo. Sem Ti nada somos, mas contigo somos fortalecidos, direcionados e guardados. Espírito Santo, permanece conosco. Continua trabalhando enquanto esta oração segue. Fala de maneira pessoal com cada coração. Que cada pessoa sinta que esta oração também foi feita para ela. Que o Senhor está perto. Que o Senhor se importa. E que o Senhor está agindo mesmo quando não vemos. Nós descansamos mais uma vez debaixo das Tuas asas. Reafirmamos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso Deus. Nada nos separará do Teu amor. Nada nos arrancará da Tua mão. Permaneceremos firmes, confiantes e cheios de esperança. Pai eterno, nós continuamos diante de Ti com o coração atento, porque sabemos que a Tua presença não se esgota, não se cansa e não se afasta. Enquanto permanecemos aqui, deixa que o Teu Espírito visite pensamentos que ainda não foram alinhados, decisões que ainda não foram entregues e caminhos que precisam ser corrigidos. Nós não queremos apenas sentir a Tua presença, queremos ser transformados por ela. Senhor, ensina-nos a ouvir mais e a falar menos, a discernir a Tua vontade, mesmo quando ela confronta nossos desejos. Dá-nos um coração ensinável, quebrantado e sensível. Livra-nos da dureza espiritual, da frieza na fé e da rotina religiosa sem vida. Que cada palavra dita aqui produza fruto, gere mudança e fortaleça a comunhão contigo. Nós apresentamos diante de Ti os pensamentos que insistem em voltar para o passado, as lembranças que machucam, os erros que ainda acusam, as escolhas que trouxeram consequências difíceis. Nós entregamos tudo isso agora, porque o Senhor é especialista em transformar histórias. Onde houve queda, levanta. Onde houve vergonha, traz honra. Onde houve perda, traz aprendizado e amadurecimento. Pai, guarda nossa mente. Em um mundo tão barulhento, tão acelerado e tão confuso, nós pedimos clareza, equilíbrio e sabedoria. Que a nossa mente não seja dominada por notícias ruins, por palavras negativas ou por comparações destrutivas. Que o nosso pensamento seja renovado dia após dia pela Tua palavra e pela Tua verdade. Nós colocamos diante de Ti também nossas decisões. Algumas precisam ser tomadas, outras precisam ser revistas e outras precisam apenas ser entregues no Teu tempo. Livra-nos de decisões precipitadas, de escolhas baseadas no medo ou na pressão. Ensina-nos a esperar o sinal certo, a porta certa e o momento certo. Pai, visita aqueles que estão se sentindo sozinhos, mesmo cercados de pessoas. Aqueles que sentem um vazio que nada preenche. Que o Teu amor envolva agora, trazendo pertencimento, identidade e segurança. Que cada coração saiba que não está esquecido, não está invisível e não está abandonado. Nós consagramos nossas palavras, Senhor. Que aquilo que sai da nossa boca gere vida, gere paz e gere edificação. Livra-nos de palavras impulsivas, de reclamações constantes e de murmurações silenciosas.
que aprendamos a declarar fé mesmo em meio às dificuldades e gratidão mesmo quando o cenário ainda não mudou. Pai, fortalece a nossa fé nos dias comuns, nos dias simples, nos dias em que nada extraordinário parece acontecer. Que aprendamos a Te reconhecer na rotina, no silêncio e nos pequenos detalhes. Que a nossa confiança não esteja baseada apenas em grandes milagres, mas na certeza diária de que o Senhor está conosco. Nós entregamos a Ti nossas expectativas. Aquilo que esperamos, aquilo que desejamos, aquilo que sonhamos, ajusta o nosso coração para que saibamos aceitar o Teu não, confiar no Teu espera e celebrar o Teu sim. Que a nossa alegria esteja mais em Te agradar do que em apenas receber respostas. Pai, guarda nossos passos, livra-nos de caminhos que parecem bons, mas não vêm de Ti. Afasta-nos de alianças que nos enfraquecem espiritualmente. Aproxima-nos de pessoas que edificam, fortalecem e nos ajudam a caminhar contigo. Que nossas escolhas nos conduzam sempre para mais perto da Tua presença. Nós declaramos que este tempo de oração não é em vão. Cada minuto é semente lançada, cada palavra é um ato de fé, cada silêncio é um sinal de confiança. Mesmo que não vejamos tudo agora, sabemos que o Senhor está trabalhando, alinhando e preparando coisas maiores do que podemos imaginar. E assim continuamos firmes, conscientes e rendidos, sabendo que o Senhor nos sustenta, nos guia e nos guarda, hoje e sempre. Pai amado, seguimos ainda aqui, permanecendo diante de Ti, porque entendemos que a Tua presença não é um lugar de passagem, é um lugar de permanência. Não estamos com pressa, não estamos olhando o relógio, não estamos preocupados com o tempo, porque quando estamos contigo, o tempo perde a força e a eternidade se manifesta. Continua trabalhando em nós enquanto esta oração segue. Continua tocando áreas que ainda resistem, continua alinhando o nosso interior à Tua vontade perfeita. Senhor, visita agora os pensamentos mais profundos, aqueles que surgem quando estamos sozinhos, aqueles que aparecem na madrugada, aqueles que ninguém conhece, onde existem pensamentos de medo, de fracasso ou de desistência. Substitui por pensamentos de esperança, de fé e de perseverança. Que a nossa mente seja um ambiente saudável, guardado e protegido pela Tua paz. Nós colocamos diante de Ti as nossas emoções, que muitas vezes oscilam, se confundem e se cansam. Tu conheces cada sentimento que carregamos, inclusive aqueles que não sabemos explicar. Organiza o nosso interior, traz equilíbrio, traz descanso emocional, que o nosso coração não viva sobrecarregado, mas confiante de que o Senhor cuida de cada detalhe. Pai, olha com misericórdia para aqueles que estão enfrentando batalhas silenciosas, lutas que não aparecem nas redes sociais, dores que não são compartilhadas, conflitos internos que só Tu conheces. Entra agora nessas batalhas e traz vitória, que a força que vem do Senhor sustente cada pessoa que quase desistiu, mas decidiu permanecer. Nós entregamos a Ti as áreas da nossa vida que ainda estão confusas, caminhos que parecem embaralhados, decisões que parecem travadas, situações que parecem sem saída. Tu és o Deus que clareia, que organiza e que direciona. Sopra a Tua luz sobre cada encruzilhada e mostra o caminho seguro. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a descansar mesmo quando tudo pede controle, a esperar mesmo quando a ansiedade tenta dominar. Que aprendamos a lançar sobre Ti toda a nossa preocupação, sabendo que o Senhor cuida de nós com amor de Pai. Nós apresentamos diante de Ti também nossas fraquezas, aquilo que tentamos esconder, aquilo que nos envergonha, aquilo que nos faz sentir pequenos. Não queremos mais fingir força onde precisamos de ajuda. Fortalece-nos naquilo que somos fracos. Sustenta-nos onde nos sentimos incapazes e levanta-nos onde tropeçamos. Senhor,
guarda-nos espiritualmente. Livra-nos de distrações que roubam o tempo contigo. Livra-nos de prioridades invertidas, de excessos que nos afastam e de negligências espirituais. Que o nosso coração deseje a tua presença acima de qualquer outra coisa. Pai, visita agora os sonhos que foram colocados no coração, mas que ficaram guardados por medo, por insegurança ou por palavras negativas. Se esses sonhos vêm de ti, reacende. Se precisam ser ajustados, direciona. Se precisam esperar, ensina-nos a confiar no teu tempo. Nós entregamos também nossas palavras não ditas, nossos pedidos não verbalizados, nossos clamores silenciosos. Tu entendes até aquilo que não sabemos expressar. Recebe agora cada suspiro, cada lágrima, cada pensamento que sobe como oração diante de ti. Senhor, trabalhe em nosso caráter, forma em nós paciência, mansidão, humildade e perseverança. Que não sejamos transformados apenas por fora, mas principalmente por dentro. Que a nossa vida reflita o teu amor nos detalhes, nas atitudes e nas escolhas diárias. Nós seguimos aqui, respirando a tua presença, sentindo a tua paz, confiando no teu cuidado. Que este tempo continue sendo um lugar de cura, de alinhamento e de fortalecimento espiritual, enquanto permanecemos rendidos diante de ti. Senhor, enquanto permanecemos aqui, deixa que o teu silêncio também fale conosco. Nem sempre precisamos de respostas imediatas. Às vezes precisamos apenas sentir que o Senhor está perto, e essa certeza nos basta. Que a nossa alma aprenda a descansar sem exigir sinais, sem cobrar explicações, sem tentar apressar aquilo que só o teu tempo pode amadurecer. Pai, toca agora na área da confiança. Quantas vezes confiamos mais em pessoas, em recursos ou em estratégias do que em Ti? Hoje, nós realinhamos o nosso coração e escolhemos confiar, primeiro, no Senhor. Que a nossa fé não esteja apoiada no que vemos, mas naquilo que o Senhor já prometeu e nunca deixou de cumprir. Nós colocamos diante de Ti os nossos dias difíceis, aqueles em que levantar da cama já foi um desafio, aqueles em que o sorriso foi forçado, aqueles em que a fé quase se calou. Mesmo nesses dias, o Senhor esteve presente. Mesmo quando não percebemos, o Senhor sustentou. Hoje reconhecemos isso com gratidão. Pai, visita agora os que carregam culpa no coração. Culpa por decisões passadas. Culpa por erros que não podem ser desfeitos. Culpa por não terem sido como gostariam. Que o teu perdão traga leveza. Que a tua graça traga libertação. E que o teu amor traga descanso. Onde havia peso, que venha alívio. Senhor, ensina-nos a lidar com as perdas. Nem tudo foi como planejamos. Nem tudo permaneceu como imaginávamos. Pessoas se foram, ciclos se encerraram, fases terminaram. Dá-nos maturidade para aceitar, força para seguir e fé para crer que o Senhor continua sendo bom. Mesmo quando algo dói, nós apresentamos diante de Ti o nosso tempo. Como temos usado nossos dias, nossas horas, nossos pensamentos, ajuda-nos a viver com propósito, a valorizar o que realmente importa, a não desperdiçar energia com aquilo que não edifica. Que o nosso tempo reflita prioridades alinhadas com o teu coração. Pai, guarda-nos da comparação. Cada vida tem um processo, cada história tem um ritmo, cada pessoa tem um tempo. Que não olhemos para o caminho do outro com inveja ou frustração, mas com maturidade e gratidão pelo caminho que o Senhor está construindo conosco. Nós entregamos a Ti as expectativas frustradas, aquilo que esperávamos que fosse diferente, aquilo que imaginávamos que já teria acontecido. Cura o coração de toda decepção e ensina-nos a confiar que, mesmo quando algo não acontece como pensamos, o Senhor continua no controle. Senhor, fortalece-nos para perseverar. Nem sempre é fácil continuar. Nem sempre é simples permanecer firme, mas que a força que vem do Senhor renove agora
cada coração cansado. Que ninguém desista no meio do caminho. Que ninguém abandone a fé por causa do cansaço. Pai, visita agora o interior mais profundo do nosso ser, onde existem votos internos feitos na dor, palavras negativas que acreditamos, promessas quebradas que nos marcaram. Desfaz tudo aquilo que não veio de ti e reconstrói com base na tua verdade. Nós seguimos confiando que este tempo não é vazio, não é comum e não é perdido. Cada instante na tua presença está nos moldando, nos fortalecendo e nos preparando para aquilo que ainda virá. Mesmo sem perceber, estamos sendo trabalhados. E assim permanecemos, atentos, rendidos e confiantes, permitindo que o Senhor continue operando, falando e cuidando, enquanto seguimos aqui, na tua presença. Pai Santo, continuamos diante de ti com reverência, porque sabemos que a tua presença sustenta aquilo que as nossas forças não conseguem sustentar. Enquanto seguimos neste tempo, deixa que o teu Espírito alinhe nossos desejos mais profundos. Muitas vezes, pedimos coisas sem perceber o que realmente precisamos. Ajusta o nosso querer ao teu querer, para que não sejamos guiados apenas pela vontade momentânea, mas pela tua vontade eterna. Senhor, trabalha em nosso interior quando o orgulho tenta se levantar, quando achamos que já sabemos o suficiente, quando resistimos a mudanças necessárias. Ensina-nos a sermos flexíveis diante da tua direção e firmes diante da tua verdade, que não sejamos endurecidos pelas experiências difíceis, mas amadurecidos por elas. Nós colocamos diante de ti os processos longos, aqueles que parecem não ter fim, aqueles que exigem paciência diária. Dá-nos graça para não desistir no meio do caminho. Ensina-nos a confiar que o Senhor trabalha também no tempo da espera, no tempo do silêncio e no tempo em que nada parece estar acontecendo. Pai, guarda nosso coração de amarguras silenciosas. Às vezes não falamos, mas guardamos. Às vezes não reagimos, mas acumulamos. Limpa agora qualquer raiz de ressentimento, qualquer mágoa escondida, qualquer ferida que ainda sangra por dentro. Que o perdão flua, não como sentimento, mas como decisão que traz liberdade. Senhor, visita aqueles que sentem dificuldade em perdoar a si mesmos. Pessoas que já receberam perdão do céu, mas continuam se acusando. Que a tua graça ensine que recomeçar é possível, que errar não define o fim da história e que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Nós entregamos a ti nossas preocupações com o futuro distante, aquilo que ainda parece incerto, instável ou indefinido. Ensina-nos a viver o hoje com fidelidade, sabendo que o amanhã será cuidado pelo Senhor. Que não sejamos consumidos pela antecipação do que ainda não chegou. Pai, fortalece-nos quando o ânimo oscila, quando a motivação diminui, quando a força parece pouca, quando o coração se sente pesado. Que a alegria que vem do Senhor renove nossas forças agora, trazendo novo fôlego, nova disposição e novo olhar. Nós consagramos nossos relacionamentos diante de ti, amizades, convivências, parcerias e vínculos, que sejam saudáveis, respeitosos e alinhados com os teus princípios. Afasta-nos de ambientes que nos enfraquecem espiritualmente e aproxima-nos de pessoas que nos conduzem para mais perto da tua presença. Senhor, ensina-nos a lidar com as críticas. Nem toda palavra dura é ataque, nem toda correção é rejeição. Dá-nos sabedoria para aprender, quando for necessário, aprender e maturidade para não absorver aquilo que não vem de ti. Guarda nossa identidade para que ela esteja firmada em quem o Senhor diz que somos. Pai, visita agora os momentos de solidão, aqueles instantes em que o coração se sente vazio, mesmo estando acompanhado. Preenche esse espaço com a tua presença, trazendo segurança, companhia e descanso interior. Que ninguém se sinta esquecido ou invisível diante de ti.
nós seguimos entregues, conscientes de que o Senhor está trabalhando em camadas profundas, ajustando, limpando e fortalecendo. Não queremos apressar esse processo. Queremos permitir que o Senhor continue agindo com liberdade enquanto permanecemos aqui, atentos e rendidos diante da tua presença. Pai querido, seguimos aqui com um coração aberto, permitindo que o Senhor continue sondando aquilo que ainda não conseguimos enxergar sozinhos. Tu conheces nossas intenções, até aquelas que estão misturadas, confusas ou mal definidas. Purifica nossos motivos, Senhor, que tudo o que fazemos, falamos e desejamos seja alinhado com a tua verdade e com o teu amor. Senhor, ensina-nos a lidar com os limites. Nem sempre conseguimos tudo, nem sempre damos conta de tudo. E isso também faz parte do processo humano. Ajuda-nos a reconhecer quando precisamos parar, descansar e confiar mais em Ti. Que não tentemos ser fortes o tempo todo, mas dependentes do Senhor em todo o tempo. Nós colocamos diante de Ti as vezes em que nos sentimos incompreendidos, quando tentamos explicar e não somos entendidos, quando falamos e não somos ouvidos. Dá-nos paz para não viver buscando aprovação constante, que a nossa identidade esteja firmada em Ti e não na aceitação das pessoas. Pai, visita agora os que estão passando por mudanças inesperadas, situações que saíram do controle, planos que precisaram ser refeitos, caminhos que mudaram de direção. Dá serenidade para aceitar o novo, coragem para seguir em frente e fé para crer que o Senhor continua conduzindo tudo com propósito. Senhor, guarda-nos da pressa que gera ansiedade. Ensina-nos a caminhar no ritmo da Tua paz, que saibamos esperar sem perder a esperança e agir sem perder a dependência. Que cada passo seja dado com discernimento e confiança. Nós entregamos diante de Ti os dias em que nos sentimos fracos espiritualmente, dias em que a oração parece difícil, em que a palavra parece distante, em que o coração parece pesado. Mesmo nesses dias, o Senhor permanece fiel. Sustenta-nos quando nossas forças falham. Pai, renova em nós o desejo sincero pela Tua presença. Que não busquemos apenas respostas, soluções ou milagres, mas que busquemos o Senhor acima de tudo. Que o nosso maior anseio seja estar contigo, ouvir Tua voz e viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, toca agora nas áreas da nossa vida que precisam de disciplina. Organiza nossos hábitos, nossas rotinas e nossas escolhas. Ajuda-nos a viver de forma equilibrada, saudável e consciente, sem excessos que roubam a paz e sem negligências que enfraquecem a fé. Nós colocamos diante de Ti os sentimentos de frustração, aquilo que tentamos e não deu certo, aquilo que planejamos e não aconteceu. Cura o coração, para que a frustração não se transforme em amargura. Ensina-nos a aprender com cada experiência e a seguir confiando. Pai, fortalece-nos para lidar com o silêncio. Nem sempre o Senhor fala da forma que esperamos, mas o Teu silêncio também ensina. Dá-nos sensibilidade para discernir o que o Senhor está trabalhando enquanto esperamos. Que o silêncio não gere dúvida, mas profundidade. Nós permanecemos aqui respirando fundo, entregando mais uma camada do nosso interior, confiando que o Senhor continua presente, atento e ativo. Que este tempo siga sendo um espaço de cura, alinhamento e descanso, enquanto seguimos na Tua presença, sem pressa, sem medo e sem reservas. Pai eterno, permanecemos mais um pouco, porque entendemos que a Tua presença é o lugar onde somos fortalecidos, de dentro para fora. Enquanto o tempo segue, continua trabalhando, onde nossas palavras não alcançam. Há áreas do coração que só o Senhor conhece, pensamentos que só o Senhor entende e sentimentos que só o Senhor consegue organizar. Age com liberdade, Pai.
porque confiamos no teu cuidado. Senhor, ensina-nos a viver com um coração leve. Muitas vezes carregamos pesos desnecessários, responsabilidades que não são nossas e culpas que já foram perdoadas. Ajuda-nos a viver com mais simplicidade, com mais verdade e com mais descanso interior. Que a nossa fé seja um lugar de alívio, não de opressão. Nós colocamos diante de Ti os momentos em que nos sentimos perdidos, sem saber qual direção seguir, quando as opções parecem confusas e os caminhos parecem iguais. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer a Tua voz no meio de tantas outras vozes, que saibamos identificar o caminho que traz paz, mesmo que exija coragem. Pai, guarda-nos de decisões tomadas por impulso. Ensina-nos a pausar, a orar e a confiar. Que não sejamos guiados pela pressa, nem pela pressão externa, mas pela Tua orientação serena. Que cada passo seja firme e consciente, mesmo quando for pequeno. Senhor, visita agora aqueles que estão enfrentando batalhas na mente. Pensamentos repetitivos, lembranças dolorosas, preocupações constantes. Traz clareza, descanso e renovação. Que a mente encontre abrigo na Tua verdade e que a paz do Senhor governe os pensamentos. Nós entregamos a Ti as áreas da nossa vida que estão em processo de reconstrução. Nem tudo está pronto, nem tudo está resolvido, mas tudo está nas Tuas mãos. Dá-nos paciência para respeitar o processo e fé para confiar no resultado que o Senhor está preparando. Pai, ensina-nos a lidar com um tempo de espera sem perder a alegria. Que não sejamos consumidos pela ansiedade do que ainda não chegou. Ajuda-nos a perceber que o Senhor também age enquanto esperamos e que o crescimento acontece no tempo certo. Senhor, toca agora nos corações que se sentem sobrecarregados pelas responsabilidades da vida, trabalho, casa, família, decisões diárias. Que a Tua presença traga alívio e equilíbrio. Ensina-nos a dividir o peso contigo e a confiar que o Senhor sustenta aquilo que não conseguimos sustentar sozinhos. Nós colocamos diante de Ti os sentimentos de medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo do que pode mudar, medo do desconhecido. Que a confiança no Senhor seja maior do que qualquer incerteza. Que a esperança renasça mesmo quando o caminho parece indefinido. Pai, fortalece-nos para continuar caminhando com fidelidade nos dias comuns, não apenas nos dias de vitória, mas também nos dias simples, silenciosos e repetitivos. Que a nossa fé seja constante, firme e madura, independentemente das circunstâncias. Nós seguimos aqui, respirando com calma, entregando mais uma vez nossos pensamentos, emoções e expectativas. Permanece conosco, Senhor, enquanto este tempo continua fluindo, trazendo alinhamento, descanso e fortalecimento interior. Enquanto seguimos na Tua presença, Pai, renova em nós o desejo sincero pela Tua presença. Que não busquemos apenas respostas, soluções ou milagres, mas que busquemos o Senhor acima de tudo. Que o nosso maior anseio seja estar contigo, ouvir Tua voz e viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, toca agora nas áreas da nossa vida que precisam de disciplina. Organiza nossos hábitos, nossas rotinas e nossas escolhas. Ajuda-nos a viver de forma equilibrada, saudável e consciente, sem excessos que roubam a paz e sem negligências que enfraquecem a fé. Nós colocamos diante de Ti os sentimentos de frustração, aquilo que tentamos e não deu certo, aquilo que planejamos e não aconteceu. Cura o coração para que a frustração não se transforme em amargura. Ensina-nos a aprender com cada experiência e a seguir confiando. Pai, fortalece-nos para lidar com o silêncio. Nem sempre o Senhor fala da forma que esperamos, mas o Teu silêncio também ensina. Dá-nos sensibilidade para discernir o que o Senhor está trabalhando enquanto esperamos. Que o silêncio não gere dúvida,
mais profundidade. Nós permanecemos aqui, respirando fundo, entregando mais uma camada do nosso interior, confiando que o Senhor continua presente, atento e ativo. Que este tempo siga sendo um espaço de cura, alinhamento e descanso, enquanto seguimos na tua presença, sem pressa, sem medo e sem reservas. Senhor, toca agora nos corações que se sentem sobrecarregados pelas responsabilidades da vida, trabalho, casa, família, decisões diárias. Que a tua presença traga alívio e equilíbrio. Ensina-nos a dividir o peso contigo e a confiar que o Senhor sustenta aquilo que não conseguimos sustentar sozinhos. Nós colocamos diante de ti os sentimentos de medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo do que pode mudar, medo do desconhecido. Que a confiança no Senhor seja maior do que qualquer incerteza. Que a esperança renasça, mesmo quando o caminho parece indefinido. Pai, fortalece-nos para continuar caminhando com fidelidade nos dias comuns, não apenas nos dias de vitória, mas também nos dias simples, silenciosos e repetitivos. Que a nossa fé seja constante, firme e madura, independentemente das circunstâncias. Nós seguimos aqui, respirando com calma, entregando mais uma vez nossos pensamentos, emoções e expectativas. Permanece conosco, Senhor, enquanto este tempo continua fluindo, trazendo alinhamento, descanso e fortalecimento interior. Enquanto seguimos na tua presença, Pai amado, continuamos aqui porque entendemos que a tua presença não se esgota e não se cansa de nós enquanto permanecemos. Deixa que o nosso coração se aprofunde ainda mais nesse lugar de intimidade. Não queremos apenas passar por este momento. Queremos ser moldados nele. Que cada segundo aqui produza raízes profundas de fé, confiança e dependência do Senhor. Senhor, ensina-nos a lidar com aquilo que não podemos mudar. As situações que fogem das nossas mãos. Palavras que não podem ser retiradas. Escolhas de outras pessoas que nos afetam. Dá-nos sabedoria para aceitar o que não está sob nosso controle e força, para permanecer firmes sem perder a paz. Que o nosso coração não se revolte, mas descanse na tua soberania. Nós colocamos diante de ti os dias em que a fé parece silenciosa. Quando oramos e não sentimos, quando buscamos e não percebemos respostas imediatas. Ensina-nos a confiar mesmo nesses dias, sabendo que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não vemos e não sentimos. Que a nossa fé não dependa de sensações, mas da certeza de quem tu és. Pai, visita agora os pensamentos de insuficiência, aquela sensação de não ser bom o bastante, de não fazer o suficiente, de não corresponder às expectativas. Lembra-nos que a nossa identidade está em ti, não no desempenho, não na comparação e não na aprovação humana. Que a tua verdade silencie toda mentira interior. Senhor, guarda-nos da exaustão emocional. Muitas vezes continuamos funcionando por fora, mas por dentro estamos esgotados. Renova agora as forças interiores. Que a tua paz restaure aquilo que foi drenado pelas pressões do dia a dia. Que o descanso que vem do Senhor alcance o mais profundo do nosso ser. Pai, ensina-nos a valorizar os processos lentos, aquilo que cresce aos poucos, que amadurece com o tempo, que exige perseverança. Que não desprezemos os pequenos avanços, as mudanças sutis e as conquistas silenciosas. Que aprendamos a celebrar cada passo dado na direção certa, Senhor. Visita agora os corações que se sentem sobrecarregados por expectativas alheias. Pessoas que tentam corresponder a tudo e a todos, mas acabam se perdendo de si mesmas. Traz liberdade para viver segundo a tua vontade e não segundo a pressão externa. Que o teu olhar seja mais importante do que qualquer outro. Nós colocamos diante de ti os sentimentos de insegurança espiritual.
Quando nos perguntamos se estamos no caminho certo, se estamos agradando ao Senhor, se estamos fazendo o suficiente, que o teu Espírito traga confirmação, paz e direção. Que o coração encontre segurança em caminhar contigo, Pai. Continua nos ensinando a viver com um coração alinhado, que não sejamos guiados apenas por emoções passageiras, mas por convicções firmes. Que nossas decisões reflitam maturidade espiritual e confiança na tua direção. Nós seguimos aqui, sem pressa, sem ansiedade, permitindo que este tempo continue sendo um espaço de cuidado, ajuste e fortalecimento. Que a tua presença continue nos envolvendo, nos sustentando e nos preparando, enquanto permanecemos rendidos diante de ti. Pai querido, seguimos permanecendo diante de ti com um coração tranquilo, porque aprendemos que estar na tua presença é mais importante do que entender todos os processos. Enquanto este tempo continua, deixa que a nossa alma se aprofunde ainda mais nesse lugar de confiança. Que cada pensamento inquieto vá se aquietando, que cada preocupação vá sendo colocada aos teus pés, uma a uma, sem pressa, sem resistência. Senhor, ensina-nos a viver com constância espiritual, que não busquemos o Senhor apenas nos momentos de necessidade, mas também nos dias comuns, nos dias simples, nos dias em que tudo parece normal. Que a nossa fé seja construída na rotina, no compromisso diário e na comunhão silenciosa contigo. Nós colocamos diante de ti os momentos em que nos sentimos sobrecarregados por escolhas erradas do passado, decisões que trouxeram consequências difíceis, caminhos que geraram marcas profundas. Ajuda-nos a não viver presos à culpa, que aprendamos com o passado, mas caminhemos livres no presente, confiando que o Senhor redime e transforma todas as coisas. Pai, guarda o nosso coração da desesperança, mesmo quando algo demora, mesmo quando uma resposta parece distante. Que a esperança permaneça viva, que não deixemos de acreditar, que não deixemos de confiar, que não deixemos de esperar. Renova agora a expectativa saudável no agir do Senhor. Senhor, visita agora os pensamentos que tentam nos diminuir, aquela voz interna que acusa, que desanima, que enfraquece. Pai, ensina-nos a valorizar os processos lentos, aquilo que cresce aos poucos, que amadurece com o tempo, que exige perseverança. Que não desprezemos os pequenos avanços, as mudanças sutis e as conquistas silenciosas. Que aprendamos a celebrar cada passo dado na direção certa, Senhor. Visita agora os corações que se sentem sobrecarregados por expectativas alheias, pessoas que tentam corresponder a tudo e a todos, mas acabam se perdendo de si mesmas. Traz liberdade para viver segundo a tua vontade e não segundo a pressão externa. Que o teu olhar seja mais importante do que qualquer outro. Nós colocamos diante de ti os sentimentos de insegurança espiritual. Quando nos perguntamos se estamos no caminho certo, se estamos agradando ao Senhor, se estamos fazendo o suficiente, que o teu Espírito traga confirmação, paz e direção. Que o coração encontre segurança em caminhar contigo, Pai. Continua nos ensinando a viver com um coração alinhado, que não sejamos guiados apenas por emoções passageiras, mas por convicções firmes. Que nossas decisões reflitam maturidade espiritual e confiança na tua direção. Nós seguimos aqui, sem pressa, sem ansiedade, permitindo que este tempo continue sendo um espaço de cuidado, ajuste e fortalecimento. Que a tua presença continue nos envolvendo, nos sustentando e nos preparando, enquanto permanecemos rendidos diante de ti. Pai querido, seguimos permanecendo diante de ti com um coração tranquilo, porque aprendemos que estar na tua presença é mais importante do que entender todos os processos. Enquanto este tempo continua, deixa que a nossa alma se aprofunde ainda mais
nesse lugar de confiança. Que cada pensamento inquieto vá se aquietando. Que cada preocupação vá sendo colocada aos teus pés, uma a uma, sem pressa, sem resistência. Senhor, ensina-nos a viver com constância espiritual. Que não busquemos o Senhor apenas nos momentos de necessidade, mas também nos dias comuns, nos dias simples, nos dias em que tudo parece normal. Que a nossa fé seja construída na rotina, no compromisso diário e na comunhão silenciosa contigo. Nós colocamos diante de ti os momentos em que nos sentimos sobrecarregados por escolhas erradas do passado, decisões que trouxeram consequências difíceis, caminhos que geraram marcas profundas. Ajuda-nos a não viver presos à culpa, que aprendamos com o passado, mas caminhemos livres no presente, confiando que o Senhor redime e transforma todas as coisas. Pai, guarda o nosso coração da desesperança, mesmo quando algo demora, mesmo quando uma resposta parece distante, que a esperança permaneça viva, que não deixemos de acreditar, que não deixemos de confiar, que não deixemos de esperar. Renova agora a expectativa saudável no agir do Senhor. Senhor, visita agora os pensamentos que tentam nos diminuir, aquela voz interna que acusa, que desanima, que enfraquece. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora nós entramos na Tua presença clamando por renovo espiritual. Há corações cansados, almas abatidas, pessoas que continuam de pé por fora, mas por dentro estão exaustas. O Senhor conhece cada lágrima que não foi vista, cada suspiro que foi dado em silêncio, cada oração que saiu fraca, mas sincera. Hoje nós pedimos que o Teu Espírito Santo renove as forças daqueles que já não conseguem mais caminhar sozinhos. Pai, há pessoas que perderam o ânimo de orar, perderam a vontade de ler a palavra, perderam até o prazer de estar na Tua casa. Mas nesta campanha, neste dia, nós declaramos que o renovo vem do céu, assim como a águia renova suas forças. Nós cremos que o Senhor está levantando os cansados, restaurando os abatidos e fortalecendo os fracos. Espírito Santo, sopra sobre vidas que estão espiritualmente secas. Seca, não porque se afastaram, mas porque passaram por muitas lutas, muitas decepções, muitas batalhas invisíveis. Renova a fé daquele que já não consegue acreditar como antes. Renova a esperança daquele que pensa em desistir. Renova o amor daquele que foi ferido dentro da própria caminhada cristã. Senhor, tira o peso que não veio de Ti. Quebra o cansaço espiritual, a opressão da mente, a tristeza profunda que muitos carregam sem saber explicar. Há pessoas que acordam cansadas, dormem cansadas, vivem cansadas, mas hoje recebem um toque do céu. O Teu renovo não depende de circunstâncias, o Teu renovo vem da Tua presença. Pai, renova a alegria da salvação, renova o primeiro amor, renova a chama que parecia apagada, mas ainda existe. Mesmo que seja uma brasa pequena, o Senhor sopra e faz o fogo crescer novamente. Onde havia silêncio espiritual, começa a haver sensibilidade. Onde havia frieza, começa a haver quebrantamento. Nós declaramos que este não é um tempo de desistência, é um tempo de recomeço espiritual. O Senhor está renovando ministérios, renovando chamados, renovando promessas antigas que pareciam esquecidas. Nada se perdeu diante de Ti. Tudo está guardado no tempo certo. Renova, Senhor, aqueles que servem, mas estão cansados, aqueles que ajudam, mas ninguém percebe, aqueles que intercedem, mas parecem não ver resposta. O Senhor vê, o Senhor recompensa, o Senhor fortalece, o Senhor sustenta. Que o renovo venha como descanso para a alma, como paz para o coração e como força para continuar. Que o Espírito Santo visite casas agora, visite quartos, visite ambientes simples, mas cheios de fé. Que cada pessoa que escuta esta oração
sinta algo diferente, algo novo, algo que não sabe explicar, mas sabe que vem do céu. Pai, renova a mente para não se conformar com pensamentos negativos. Senhor Deus, chegamos a este momento final, ainda na Tua presença, com o coração sensível e grato por tudo o que o Senhor já fez durante este tempo. Não vemos este momento como um fim, mas como uma continuidade daquilo que o Senhor está construindo em nossas vidas dia após dia. Pai, nós te agradecemos por cada pessoa que permaneceu até aqui, por cada coração que decidiu separar este tempo para estar na Tua presença. O Senhor conhece cada intenção, cada necessidade e cada clamor que foi apresentado, mesmo aqueles que não foram expressos em palavras. Senhor, visita agora aqueles que acompanharam esta oração carregando dores profundas, lutas silenciosas e pedidos urgentes. Que o Senhor responda conforme a Tua vontade perfeita, trazendo direção, consolo, provisão e paz. Que ninguém saia deste tempo da mesma forma que entrou. Pai, abençoa cada lar representado aqui. Abençoa as famílias, os relacionamentos, o trabalho, a saúde e a vida espiritual. Que a Tua presença continue habitando nesses lares, trazendo proteção, união e esperança renovada. Senhor, estende a Tua mão sobre aqueles que estão passando por momentos difíceis. Pessoas que enfrentam enfermidades, crises financeiras, conflitos familiares ou batalhas emocionais. Que o Senhor seja socorro presente, refúgio seguro e resposta certa para cada situação. Pai, guarda-nos durante esta campanha, que cada dia seja um dia de crescimento espiritual, de amadurecimento e de intimidade contigo. Que não falte perseverança, que não falte fé e que não falte fome pela Tua presença. Senhor, prepara desde já o nosso coração para o próximo dia desta campanha. Que o dia seguinte venha carregado de expectativa, fé renovada e desejo sincero de buscar ao Senhor. Que cada pessoa sinta no coração o chamado para continuar, para permanecer e para não desistir. Pai, toca agora aqueles que precisam de oração específica, pessoas que estão clamando por uma resposta urgente, por uma intervenção divina, por um milagre, que elas sintam liberdade de escrever o seu nome, o nome de um familiar ou a sua causa, confiando que o Senhor vê e responde. Senhor, que este espaço seja um lugar de comunhão, de apoio espiritual e de fé compartilhada. Que cada comentário seja uma semente de oração e que cada vida apresentada seja alcançada pelo Teu amor e pelo Teu poder. Pai, desperta no coração de cada pessoa o desejo de caminhar junto nesta campanha. Que elas sigam, acompanhem e compartilhem. Não por números, mas para que mais vidas sejam alcançadas, fortalecidas e edificadas pela Tua palavra. Senhor, recebe a nossa gratidão por este dia, que aquilo que foi gerado aqui continue ecoando no nosso espírito ao longo das próximas horas, fortalecendo a fé e trazendo paz ao coração. Nós permanecemos confiantes, esperando no Senhor, certos de que grandes coisas ainda virão nos próximos dias desta campanha, porque aquele que confia no Senhor jamais será confundido.